Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo, projeto Normalize Mais, hoje com um tema super bacana que é feedback. Feedback é uma das ferramentas mais importantes para os gestores das corporações. E a gente vai falar sobre esse assunto porque muitas vezes a gente para pensar e fala, nossa, recebe um feedback, acha que aquilo não é adequado, e a gente vai hoje conversar com dois especialistas em feedback. Eu convidei, que é a Elaine Turati e o Fernando Prestes Maia. Eles são excelentes, eles vão dar várias ferramentas para que a gente possa tanto receber quanto dar feedbacks bacanas. Fernando, alô, está me ouvindo? Agora sim, agora vai. Perfeito. Então vamos de fone. É mais chique, mais chique. Agora sim. Bom, gente, então vamos lá. Como eu estava dizendo aqui no início, o feedback é uma ferramenta muito importante para o mundo corporativo e para a vida, né, no geral. Mas a gente vai hoje focar na questão corporativa. E eu escolhi a Elaine e o Fernando porque são dois especialistas em feedback. A Elaine, inclusive, agora acabou de lançar aí um artigo, ela publicou no LinkedIn, um artigo super bacana de feedback. Recomendo que vocês, então, leiam o artigo da Elaine. A Elaine é executiva jurídica, ela é advogada, né, executiva jurídica, ela é mentora e coach. O Fernando, ele é coach estratégico e facilitador comportamental para a ONU e empresas de grande porte. Os dois trabalham no Toastmaster de forma voluntária. É um trabalho super legal que eu quero até que eles falem aqui para quem quiser um dia participar, porque eu participei já uma vez e eu gostei demais, eu quero voltar. Então, obrigada por estarem aqui hoje no Normalize Mais, nesse projeto. E vamos falar desse assunto que é, assim, super importante, super bacana. E aí eu queria começar com a Elaine, porque como ela acabou de escrever esse artigo, para contar o que inspirou para que ela produzisse esse conteúdo e publicasse, se teve alguma questão pessoal, se foi realmente pela vivência profissional. Conta pra gente aí, Elaine, por que você resolveu escrever o artigo. Tá bom. Primeiro, boa noite a todos novamente. Obrigada, Norma. Um prazer estar aqui no Normalize Mais. Diferente prazer meu. Hoje eu estou do lado de cá, né? Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com o seu público. Boa noite ao pessoal que veio da minha rede, pessoal da rede da Norma e também da rede do Fernando. E falando um pouco sobre a questão do artigo, o que me motivou, né? Para mim, o feedback, se eu falar em feedback alguns anos atrás, quando eu posso dizer que o feedback para mim era tão complexo como eu percebo para muitas pessoas hoje. Eu coloquei uma pesquisa esses dias no meu Instagram perguntando qual era o sentimento que as pessoas têm ao ouvir a palavra feedback. E realmente, assim, a maioria, 90% das respostas foram respostas negativas, sentimentos negativos com relação ao feedback, que era exatamente um sentimento que eu tinha lá atrás, com medo, insegurança, de como você receber o feedback, principalmente, depois, quando você se torna líder, como você dar o feedback de uma forma que seja assertivo, né? E, ao longo dos anos, a gente vai adquirindo maturidade, vamos adquirindo experiência, e hoje eu me considero uma pessoa que muito mais discernimento do que no passado, com muito mais experiência, e também a minha passagem pelo Toastmasters, já estou no Toastmasters há 4 anos. Bastante tempo, uma experiência sensacional. E hoje, para mim, o feedback é muito natural. Eu enxergo o feedback, para mim, como se eu estivesse tomando água. Assim, realmente, ele é muito fluido. Eu não tenho mais aquelas inseguranças do passado, eu consigo passar a minha mensagem de uma forma muito natural e também quando eu recebo, eu procuro tirar o máximo possível do que aquela pessoa está me falando, mesmo que seja uma crítica, algo que seja, nossa, fiquei incomodada com aquela questão, mas eu sempre procuro raciocinar, né, para entender se faz sentido ou não. Então, pensando nisso, também há alguns anos eu venho desenvolvendo também na questão do coach, mentoria, né? E as pessoas trazem muitas essas inseguranças para mim. Então, é algo que eu vejo com muita reclamação
não apenas na questão profissional, mas na questão pessoal também. Falta de feedback, falta de elogio, falta de dar um direcionamento. E pensando nisso, eu fui rever um livro que eu já tinha lido há alguns anos, que é esse livro aqui, Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Ele é muito bacana, porque ele trata de uma linguagem muito fácil, e ele trata do feedback tanto no profissional como no pessoal. E fui reler esse livro, e aí eu reli com uma outra cabeça. Fiz uma releitura, depois de mais ou menos 5 anos atrás que eu tinha lido, e hoje eu percebi de uma forma completamente de quando eu tinha percebido há 5 anos. Pensando nisso, eu estou em uma situação agora que eu venho me desafiando a escrever mais, que era algo que eu não fazia, né, antes. Tenho me desafiado, criei a minha página aqui de insights há poucos meses, né, e resolvi provocar as pessoas a pensarem um pouco sobre feedback, que realmente pode transformar vidas. E entender o feedback como um presente, não como deixa eu me esconder, né, embaixo da mesa que eu não quero ouvir falar. Então, essa foi a minha motivação, Norma. Muito legal. E a Guadalupe está aqui hoje. A gente conversou aí nos bastidores, nessa semana ainda, sobre feedback com a equipe e tal. E até eu falei, Guada, você tem que assistir, então, essa live. Oi, Guada. E ela colocou aqui que todos esperam feedback como crítica, mas há os elogios também, que é aquele feedback positivo e negativo, né? Que não deixam de ser feedback. Eu acho que as pessoas realmente reclamam, a maioria das pessoas que eu também já perguntei sobre esse assunto, eu acho que existe uma dificuldade de receber algumas críticas e também a forma que você fala, né, você dá sua opinião. Então, quando você tem que falar sobre os resultados, etc. Então, eu acho que essas técnicas que a gente vai hoje tentar passar algumas técnicas, aí o que a gente tem que fazer, o que não pode fazer, que a ideia é essa, uma coisa prática, eu acho que é fundamental para que cada um, né, de nós, a gente consiga melhorar, tanto quem consegue, quem dá o feedback, quanto quem recebe, né? E receber de uma forma positiva, para que seja uma melhora, né, uma expectativa de melhora, de resultados, etc. E, Fernando, então eu queria que você explicasse agora, Fernando, como que você também começou com essa história de feedback, de coach, e aí contar já pra gente também, que você também é do Toastmaster, né? Sua experiência. E aí eu queria começar já falando um pouquinho da origem, do propósito e tipos de feedback. Que você falasse pra gente aí, passasse aí um pouquinho por isso. Elaine, muito grato pelo convite aqui do Normalize e do Insights by Elaine Turati. Olha que legal. Uma honra estar com vocês. Vocês veem que eu estou aqui meio incomodado, porque 1 ano e meio que eu não coloco o terno. Nossa, tá chique. Faz quase... chique, hein? Me falaram que essa é a live mais chique do Instagram. Então eu já vim preparado com meu lencinho. Bom, eu falava rapidamente, né, a minha experiência, não quero entregar a minha idade, eu sou, na verdade, um jovem de 20 anos com 30 de experiência. Então, por aí você já saca um pouco da minha experiência, e eu tenho a honra de trabalhar uns 20 anos com a ONU, em programa de liderança, também em grandes empresas. E eu falava que o feedback, além de ser uma das 10 ferramentas de coaching, ele é hoje parte de qualquer programa de liderança, né? Você tem diversos módulos de delegação, de planejamento, de feedback, de coaching. Então, você tem programas que sempre incluem o tema do feedback nessa narrativa. Então, eu comentava que alguns estudiosos falam da Revolução Industrial no século XVIII, XIX, da origem, não é? Na melhoria de processos industriais, da máquina de vapor e tal. Mas eu me identifico porque eu encontrei mais a referência nos anos 50 no Japão, quando os japoneses, quando criam o Kanban, o sistema 5S de qualidade e tal, eles então também tentam buscar um modelo, uma ferramenta para melhorar a produtividade, para aumentar a produtividade e também para diminuir o número de erros. Então, nos anos 50, mais ou menos, nasce no Japão. Acontece que ele nasce com um viés, com um propósito positivo, como disse nossa amiga aí agora há pouco, mas o Ocidente, quando leva isso então para o mundo corporativo, aqui no Ocidente, ele desvirtua um pouco isso. Infelizmente,
Então, as pessoas começam a utilizar o feedback como uma ferramenta de crítica, uma ferramenta negativa, e ela permeia por pelo menos 50 anos, acredito eu, com essa nuance. Por isso que as pessoas têm trauma do feedback. Porque quando fala em feedback, já pensa, puxa, vai me puxar a orelha, vai me falar alguma coisa que eu fiz. Lá vem, né? E pior ainda, deixam isso para o final do ano, na avaliação de performance, né? Então, isso foi feito durante muito tempo, mas, com o tempo, o feedback foi evoluindo, e hoje, como eu dizia, ele é tanto uma ferramenta de gestão, de desenvolvimento, dentro do conceito de coaching, né? Como ele também é uma ferramenta de marketing. Porque aqui, por exemplo, não para de chover corações. Então, esses corações são o nosso feedback. Nossa, mais coração ainda. A tela toda está toda cheia de coração. Aviãozinho, gente, aviãozinho. Mandei um aviãozinho para os amigos. Sabe aquela pessoa que não sabe dar feedback, que você já manda para ele? Então, pronto. Isso também é feedback, é o feedback das redes sociais, da mídia digital. E é engraçado porque isso também, inclusive, estimulou as empresas a criarem o NPS, o Net Promoting Score, né? Aquele score de 0 a 10, onde você avalia depois de uma compra, por exemplo, no e-commerce, como você gostou da experiência, não é? Então, aqui, inclusive, também, eu convido todo mundo a colocar aí o seu feedback, como está gostando da nossa experiência aqui, tá bom? Sim, sim. E também, claro, na comunicação. Eu queria só para fechar esse tema da origem, dos tipos, também dizer que o feedback é usado na comunicação, como você agora, Norma, né? E a Elaine também está concordando comigo, visualmente, corporalmente, na mímica, na pantomima. Então, essa é a forma de você fazer a comunicação interpessoal, eu sabendo se você está compreendendo, se você está absorvendo o que eu estou te dizendo. Bacana. Fernando, você que é super experiente aí já há anos, como você disse, né, nessa questão de feedback e tal. O que eu acho que as pessoas, assim, às vezes as pessoas não sabem como colocar a situação. Então, situações positivas é muito mais fácil você dar um feedback, né? Mas aquelas situações onde existe a necessidade de melhora, é o mais complicado, né? Eu sempre que recebo eu adoro feedback, eu sou uma pessoa que eu adoro receber feedback, independente dele ser uma crítica, eu acho que eu quero sempre estar melhorando, então eu não me incomodo. Óbvio que tem coisas que a gente não gosta de ouvir, né? Porque você fala, pô, será? Às vezes a gente não percebe, mas que eu acho que são muito importantes para que a gente possa melhorar. Então, eu queria, assim, dividir aqui, e eu acho que você tem toda essa experiência para passar para a gente, dicas, assim, de como que a gente dá feedbacks positivos, de uma forma assertiva. Legal. Então, primeiro também pontuar que existem alguns tipos de feedback. Como você bem colocou, nós temos primeiro, claro, o feedback positivo, que é um feedback de crescimento, é um feedback motivador, inclusive. Motivador, né? E eu digo que ele é muito importante. Quando eu falo com gestores, quando eles me perguntam, Fernando, qual o equilíbrio entre o feedback positivo e o feedback corretivo, por exemplo? Quanto que eu devo dar? Olha, claro que tudo na vida é equilíbrio, então é importante você não pegar muito pesado com o corretivo e realmente colocar bastante do feedback positivo, que é motivador, e o corretivo é de desenvolvimento, de crescimento. Por quê? Porque existem estudos, inclusive tem um estudo muito legal de 2018, se eu não me engano, de Stanford, que ele mostra, através dos ensaios e testes que fizeram com nuances da neurociência, que 78% do feedback positivo tem um impacto transformador. Ele realmente muda o comportamento em 80%, enquanto que o feedback negativo, ou o destrutivo, né, famoso feedback, ele somente tem um impacto de 18% na mudança de comportamento. Então você percebe que não adianta, inclusive isso aqui vale para as mamães que estão aqui presentes, não adianta você também ficar puxando a orelha de criança e você ficar criticando, e não faz isso, não, 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 porque as crianças crescem com não, então já vem esse trauma, inclusive cultural e da família, né, se você realmente quer atingir um resultado positivo. Então, o equilíbrio vamos investir mais, se pudermos, no feedback positivo, porque ele
transforma, ele muda o comportamento realmente, e sobretudo na pandemia. Vocês sabem que nós aqui na América Latina somos campeões mundiais, infelizmente, em quadros de depressão e ansiedade. E agora na pandemia piorou mais ainda. Então a dica que eu dou para os líderes que estão aqui nos assistindo, como o Freestyle que entrou, o Paul e todos os outros, é realmente vocês investirem mais tempo, mais dedicação no feedback positivo, porque ele, além de motivar, ele também equilibra a pessoa, né? E você gera esse contrapeso, esse contraponto ao feedback negativo, ou alguns falariam o corretivo. Mas eu diferencio, para mim o negativo é apenas uma opinião subjetiva negativa e não é um feedback. Enquanto que o corretivo, ele te dá um passo a passo do que você poderia mudar. Então, já que você perguntou, uma das técnicas mais utilizadas é uma chamada SBI em inglês, ou SCI em português, que seria situação, comportamento, impacto. Então, qual a ideia disso? Que você, de maneira objetiva, você primeiro traga a situação que você quer trazer como referência, depois você fala do comportamento da pessoa que você observou, tem que ser um comportamento observável, não é fácil definir comportamento observável, mas é possível e você tem que praticar fazê-lo. Então, em vez de você fazer, você errou na live, você falou tal coisa, você fala, olha, não entramos na hora certa, a live caiu 3 vezes, não é? O que podemos fazer para melhorar? Então, é um impacto, então, sobre os nossos 124, por exemplo, espectadores que estão aqui presentes, agradeço desde já a cada um, não é? Então, assim como você pode, num feedback corretivo, também indicar os próximos passos. Então, sempre, situação, comportamento, o impacto causado em você, nos stakeholders que estão aqui correlacionados, podem ser internos, externos, pode ser um cliente, o chefe, um acionista, um fornecedor, e realmente deixar claro por que esse impacto é importante, porque muitas vezes você foca muito no comportamento da pessoa que teve uma falha, né? Ou na situação que você juntou provas como se fosse um detetive para depois jogar na cara, e não deveria ser assim. Por isso, para mim, a parte mais poderosa do feedback, quando bem dado, quando bem aplicado, é realmente se referir no impacto que isso causou, tanto positivo, quando você falou, então eu falo, olha, Norma, olha, muito obrigado pelo teu convite, muito obrigado por conduzir esta live, porque você fez perguntas interessantíssimas, você causou interesse dos espectadores. Então, esse é um impacto positivo. Né? E motivador, então, assim, né? Eu posso acaba sendo motivador. Exatamente, no mínimo, né? Que esse é o efeito coach, né? Coaching, vamos dizer assim. Então, temos essa estrutura do SBI, que é um dos mais famosos, né? Tem uma técnica que muitos aqui presentes devem conhecer, né, que já caiu, já está démodé, que chama técnica sanduíche. Então, a técnica sanduíche, ela não é muito legal, né, porque você acaba, na verdade, colocando aqui, né, no meio, digamos, o presunto, não, que é o que você quer entregar para a pessoa, e aí você disfarça primeiro com, né, uma passada de pano, e aí, como você está? Olha, você é um excelente funcionário, sabia? Você é show de bola. Parabéns pelo teu ano. Aí você vem com a bomba, né? Você joga a bomba no meio, mas eu devo dizer que, cara, tivemos esses problemas, você... E aí no final ele pega, né? Morde e assopra, ele fala, mas eu gosto muito de você, viu? Mas você foi ótimo mesmo assim. Então, isso aí funcionou uns 10, 15 anos, depois o pessoal começou a manjar já o que ia vir. Então, não é muito recomendável, primeiro, pelo seu efeito que não é tão transformador, e segundo, porque as pessoas já estão preparadas, já deduzem isso. Né? Então, esses são 2 exemplos só. Tem alguns frameworks mais, tem alguns modelos, por exemplo, que a Unilever, a L'Oréal usam, eu estou usando agora com uma grande indústria de bens de consumo, que eu não posso falar o nome, mas eles usam esse modelo que chama Boost e um outro que chama Beef. Então, o BIF, na verdade, ele é uma técnica também bem parecida ao SBI. Ele fala, então, do comportamento, impacto, do feeling, né, das emoções e do futuro, que são os próximos passos. E tem a técnica BUS, que é mais uma estrutura, né, é um framework para você utilizar o que você não pode esquecer para dar um bom feedback. Então, por exemplo, ele tem que ser balanceado,
né, entre o positivo e o corretivo. Ele tem que ser objetivo e não subjetivo, porque uma opinião subjetiva não é um feedback. Não é. Tá bom? Ele tem que ser um comportamento observável. Talvez você não estava presente, porque um líder que gerencia unidades de trabalho, lidera várias pessoas, ele provavelmente não está presente em todas as situações, mas ele pode buscar pessoas que estiveram e relatos para ele se apoiar, né? Mas é importante que no feedback, no mínimo, você tenha tido conhecimento de causa e possa ter ouvido outras versões, de preferência que você estava presente. Então tem que ser um comportamento observável, real, verdadeiro, chega de fake news, chega de fofoca, não é? Então feedback não pode ser baseado em fofoca. Com certeza. Feedback tem que ser baseado na verdade. Em fatos, né? Em fatos. Não pode ser baseado em suposições. Com certeza. E eu acho que quando a gente fala em feedback negativo, é fundamental que você dê exemplo, né? Porque quando você recebe uma crítica, eu acho que você tem que dar um exemplo o que te levou a fazer a crítica. Um fato que aconteceu dentro da companhia que levou você a levar esse assunto numa reunião de feedback. Porque falar só por falar é o que você falou, isso é muito subjetivo, né? Exato, é isso. Tem que ser um comportamento observável, um fato específico, de preferência, uma situação só, no máximo 2. Não pega e junta 10 coisas para dar um feedback. Não é? Inclusive, o feedback ele deve ser rápido. Eu conheço uma empresa, tem empresas, por exemplo, como eu só posso citar a Nestlé, a Roche, tem várias empresas suíças, no caso essas, ou a 3M, eles usam até aplicativos hoje em dia, né, para dar o que está de moda, que chama Instant Feedback. Né? Tem até uma empresa que eu participei do processo, a construção desse aplicativo, parecia Black Mirror. Então, você no aplicativo o dia inteiro, né, dando curtidinhas, likes, e é legal porque é uma ferramenta de engajamento. Tem de RH que vai gostar, porque é de engajamento, então isso funciona bem. Claro, se você usar bem. Se você usar mal, somente para você dar curtidas ou não, aí você fica na banalização das curtidas. Que legal, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa moderna, coisa nova, né? Por aí, nova, né? Já está, né? Em andamento. Sim, sim. Fernando, o que não deve ser feito nunca para se dar um feedback? Quando você dá um feedback? Olha, você não deve nunca se exaltar, xingar a pessoa, obviamente, faltar com respeito, inventar situações que não existiram, não é? E se aproveitar, sobretudo, esse é um tema bem delicado, a questão da segurança psicológica. Então, hoje os líderes têm que prestar muita atenção em criarem um entorno de segurança psicológica, mesmo nessas interações rápidas que deveriam ser as sessões de feedback. Eu me lembro, acho que eu posso mencionar, o Walmart, uns anos atrás, eu estava lá com um grande gestor, e eu me lembro que ele estava saindo, eu estava aguardando ele estava vindo, que ele estava em pé numa mesinha de bar, daquelas peças de bar, quem conhece aí em Alphaville, né, a sessão a sala de espera e onde recebem os fornecedores, ele vê também que tem as salas de negociação lá, e tem umas banquetas onde o pessoal fica e não tem banquinho, só tem umas mesas de bar bem altas, onde você fica em pé, né? Por quê? Porque eles não querem que os gestores fiquem, por exemplo, dando feedback com muito tempo, que fiquem acomodados e fiquem lá 3 horas, ou 1 hora, ou meia hora. Tem que ser rápido. Dando feedback. Então é bem rápido, então eles fizeram isso de propósito para você não cansar. Né? Que bacana. Perdão, para você cansar, não é para você não se acomodar. Então, o que você não deve fazer, então, nesse sentido, também é alongar muito. É você fazer do feedback uma sessão de tortura. Uhum. Não é? Então, você marcar uma reunião com a equipe inteira, colocar eles numa sala virtual hoje em dia, e você então distribuir o feedback a cada um, já tem 2 erros. O primeiro, 3 erros. O primeiro, você marcou um evento, como se fosse um mega evento, provavelmente 1 vez por ano ou 2, que já é muito e não deveria ser. Então, ele deve ser periódico, o mais rápido possível. Isso que até uma das perguntas aqui. Se é recomendável um feedback mensal por funcionário ou mais frequente? Se existe, assim, uma... Olha, porque 1 por ano não pode ser, né? O pessoal gosta de fazer avaliação de desempenho e acha que aquilo é feedback e acabou, né? Exato. Não é... O feedback não deveria ser avaliação de desempenho, são 2 coisas separadas. O feedback, então, bem dado primeiro. Escolher realmente o tempo certo. Quanto mais rápido, melhor. Perguntou quando? Olha, o mais rápido depois que aconteceu pode ser minutos depois de uma reunião,
desligou a live, depois a gente vai falar. Ó, vou te dar um feedback rápido. Pode ser até o final do dia de preferência, ou no máximo no dia seguinte, no máximo até o final da semana em vigor, porque está fresquinho, entendeu? E aí a pessoa pode, inclusive, o mais importante é que a pessoa pode levar isso como aprendizado e ela pode, então, fazer as medidas corretivas para ela poder mudar. Porque esse é o objetivo do feedback. É enaltecer a pessoa, reforçar comportamento positivo que deve ser enaltecido, que deve servir, sobretudo em organizações, que esse é o nosso tema hoje, feedback empresarial. Dentro das organizações, servir como referência, servir como modelo, como benchmark, inclusive influenciando a cultura da empresa, e o segundo, que é corretivo, que é para mudar comportamento. Esse visa mudar, melhorar o comportamento porque tem algo errado, que tem alguma falha que a gente precisa corrigir. Então, o mais rápido possível, sempre one-on-one, não faça, por favor, feedback em grupo, coletivo. Vou aproveitar que está todo mundo aqui, ó, 112 pessoas. Pessoal, então é o seguinte, a minha unidade de trabalho, cara, vocês foram, entendeu? Então, uma coisa é você elogiar, sim. E temos uma regra de ouro, né? Você elogia em público e você reprime em privado. Uma regra de ouro. Porém, de novo, não é elogio, né? Feedback bem dado, positivo, ele tem estrutura. Olha, queria te dar os parabéns porque tal dia, em tal reunião, no slide número 7, na página número 3, na linha número 8, né? Você usou tal palavra muito bem expressiva, você impressionou o cliente, você trouxe uma boa proposta, então você traz concretamente o que aconteceu. Nossa, muito legal, hein? Quanta coisa nova, viu? Muito bom. Fernando, e também, assim... também assim, aquela questão que a gente estava conversando mais cedo, né? Que é a questão do... Não apenas esperar o trabalho, né? Porque muitas pessoas esperam o projeto, o trabalho, mas no dia a dia nós temos inúmeras situações de comportamento mesmo, principalmente agora no virtual, em que as pessoas não se encontram, né? Não se veem com frequência. Ficou mais complexo, né, ainda, né? A distância, o distanciamento. Exato. E de repente uma postura, um comportamento que o líder note, ou mesmo os pares, né? Não necessariamente relação de líder-liderado, mas um par, um colega de trabalho de uma outra área, isso pode se tornar mais natural. Daqui a pouco fica tão natural que isso se torna... É automático, né? Virar automático. Muito legal. Por exemplo, agora, né? No remoto, perdão. No remoto agora, por exemplo, né? Pergunta muito, que está de moda a liderança remota, né? Que todo mundo está descobrindo como fazer. Então, claro, você tem, por um lado, você tem uma interação muito maior durante o dia. Claro, isso gera esgotamento e tudo mais. Tem até um termo agora que está sendo usado que chama languishing. Languishing, esse esgotamento virtual que está acontecendo, um novo termo que saiu numa reportagem aí do New York Times recentemente. Então, esse esgotamento, esse limbo no tempo que a gente está preso e não sai desse círculo, porque a pandemia está perdurando no mundo todo ainda. Então, isso traz uma série de desafios para o líder. E na liderança remota, então também você liderar teus times, né? Porque você gerencia processos, projetos, não é? Sistema. Mas liderar é só pessoas. Então, eu gosto muito de separar essas duas coisas. Então, como ferramenta de liderança, então é muito importante você não esquecer de realmente enaltecer mais do que corrigir os comportamentos na pandemia, de novo. Então, mais equilíbrio, 60%. Se você me perguntar, cara, se você puder, 70% de feedback positivo. E deixa 20% e 30% só para o corretivo. Né? O mais rápido possível e usar canais separados. Se você estava no Teams agora há pouco, vai para outro canal. Se a gente estava no Instagram, vai para o WhatsApp. Se você está no WhatsApp, vai para o outro. Você tem que mudar o canal, porque isso dá também a relação de que você está criando um evento único só para falar com a pessoa sobre aquela coisa. Nossa, não sabia. Outra coisa, eu tenho um amigo executivo que adorava dar feedback nos corredores. E entre homens, até no banheiro. Então, por favor, não façam isso. Por favor, no banheiro não. Então, pelo amor de Deus. Tem que ter um lugar certo também, né? E não faça isso em sala de chat, um chat do Zoom, um chat do quê? Porque às vezes você escreve errado, vai para outra pessoa. Fernando, aqui ó, 2 pessoas perguntaram, e é bem interessante mesmo, a Guadalupe e o Diego, como tratar o feedback reverso, como encorajar o colaborador a falar também, porque existe muita retaliação, né? Muitas vezes, assim, eu acho que o que mais acontece, o medo do colaborador de dar um feedback para o seu líder,
realmente ser retalhado, né? Como então que a gente como tratar esse feedback reverso? Olha, é interessante isso, porque nesses últimos 2, 3 anos, um spin-off do feedback, porque normalmente quando a gente fala em feedback é dar feedback, não é? Você aprende a dar feedback, os livros mostram como dar feedback, os vídeos falam como dar feedback, mas ninguém ensina como receber feedback. Né? Que é o ponto Então, assim como a Elaine falava, né, Elaine, que lá no Toastmasters, por exemplo, a gente aprende a dar feedback como avaliador, tanto para oradores quanto funções técnicas, e nós também aprendemos a receber feedback quando ocupamos uma dessas funções técnicas. Então, o importante, quando você vai receber feedback, às vezes o que acontece? Não há cultura de receber feedback, já não há quase a cultura de dar feedback. Então, o grande desafio das organizações é criar uma cultura para incentivar também as pessoas a pedirem o feedback. São 2 movimentos. Um é você ser proativo e dar o feedback, e não só porque tua obrigação como líder, mas também porque você vai ajudar a pessoa a crescer. Segundo, o feedback ele pode e deve ser 360, por isso que existe o feedback 360 graus, avaliação 360 graus. Por que você só tem que dar feedback para teu subordinado? Por que você não pode dar para teus pares, para tua chefia lá para cima, para outro gestor, para um mentor, para um acionista, para um fornecedor, para um cliente? Por que não? Então, quanto mais você der feedback, eu acho que mais rico é essa devolutiva que você vai ter. Então, para você receber feedback, muitas vezes o que acontece, como o rapaz disse, às vezes há esse medo de retaliação, né? Será que eu vou dar? Então, primeiro, tem um ditado também que a gente diz, que até brinquei com vocês ontem, né? Quando a gente estava alinhando aqui os temas, que dizem assim, que é dando que se recebe, né? Porque, assim, quanto mais feedback você der, sim, mais você vai receber. Então, eu recomendo a você. Você não está ganhando feedback porque é um presente, como diz a Elaine. Então, né? E quando você ganha um presente, agradeça, né? Então, agradeça. Então, se você não está ganhando presentes, não é? Então, você deve começar a dar esses presentes. Então, você pode sugerir, por exemplo, para teu chefe, ou para um gestor, ou para um par, de você criar um feedback para ele. Você pode sugerir um tema. Você pode perguntar. Primeiro, sempre pedir permissão. Fulano, você gostaria... O que você acha se eu te desse um feedback sobre como você está gerenciando esse projeto? Como você está liderando o time? Como você conduziu a reunião? Sim. Posso? Você me permite? Então, primeiro, anuência. Você pode dar primeiro o feedback para dar o exemplo, pedindo sempre licença. E na hora de você pedir o feedback, é importante você pedir também de uma maneira estruturada. E você já chegar no teu chefe, por exemplo, ou na pessoa que você quer receber um feedback, talvez teu melhor colega, né? Talvez alguém que trabalha com você, um subordinado, claro, também, por que não? Por que não um fornecedor, um cliente? E você perguntar para ele, olha... queria te pedir, não sei se você pode, se você consegue, para você me dar um feedback sobre a minha atuação nessa área aqui, operacional, tática, estratégica. Ou queria que você me desse, por favor, um feedback sobre minha última apresentação na segunda-feira. Você lembra? Quando eu falei lá por 17 minutos, foi assim, tal, tal. Você consegue me dar um feedback sobre meu tom de voz? Sobre as palavras que eu utilizei? Então, seja específico. Vai direto com um pedido muito concreto. Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Então, obrigada que tá todo mundo. Voltem, gente, voltem. Tá muito bom. Obrigada, e posso falar, Fernando, porque você tá trazendo muita novidade. Porque, assim... Olha que eu até li alguns livros aí, até para a gente fazer essa live, para ficar até mais... Eu tento cada dia melhorar mais aí essa questão de feedback e tal, né? Eu me preocupo bastante com isso, da forma como a gente fala com as pessoas, as habilidades comportamentais e tal. E você trouxe muita novidade, então assim, quero super agradecer já a você, né? E a Elaine, a gente até... Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui também, assim... Porque o mais difícil aí, eu acho que não é fácil receber um feedback, como a gente estava falando com o Fernando, né? Então, assim, tomar a iniciativa de você dar um feedback para o seu chefe, para o seu líder, não é tão simples, mas eu queria que você falasse um pouco da questão do recebimento, da melhor forma. Como que eu posso me comportar quando eu recebo um feedback? Né? Aí a gente fala até de qualquer pessoa, não só de líder, como a gente estava falando antes, né? Eu gosto muito, aqui no livro ele fala da metáfora do balde.
Ah, e você fala no seu artigo, né? Eu falo no artigo... Cadê o balde? E o balde, que eu ia trazer o balde aqui... Cadê o balde? Fernanda, ela não trouxe o balde. Cadê o balde? Eu estou procurando um aqui também, mas eu também não tenho. Mas, mentalmente, a gente imaginando, fazendo uma metáfora de um balde, a gente pode considerar o seguinte, que a nossa vida, nós recebemos muitos feedbacks, e vão todos para dentro desse balde mental, né? E feedback da família, feedback dos amigos, feedback do seu chefe, dos seus pares, a todo momento você recebe feedback, vamos colocando naquele balde. Tanto os positivos como os construtivos. Alguns você quer esquecer, porque você tem uma lembrança muito negativa com relação àquele momento, e outros você realmente alimenta, te motiva a seguir adiante, né? E aí você vai construindo. Chega uma hora, só que esse balde, ele tem furos. Né? Então, como ele tem furos, ele vai se esgotando. O que acontece? Vai vazando. Se você não tiver um repositório de feedback, né, você construir essa relação para você receber mais feedback, esse balde fica vazio. E aí, você consegue, dependendo da pessoa com quem você convive, isso também nas suas relações pessoais, você não tem iniciativa, você se torna uma pessoa que você fica apática, você não tem reação, você trabalha simplesmente para pagar a conta no final do mês, não tem ideias, né, que você possa melhorar ali no trabalho, e isso não é bom. Então, por isso que a gente sempre fala da questão do balde, da gente encher o balde das pessoas com os feedbacks. Claro que nós temos aí os feedbacks construtivos, como o Fernando comentou, mas sempre priorizando para o feedback positivo, que é o que realmente motiva a pessoa a seguir adiante. Depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho de como que nós tratamos essa questão no Toastmasters, que eu acho que é um ponto bem interessante, que lá nós trabalhamos com feedback construtivo, até para justamente motivar as pessoas a seguirem suas trilhas, né, de comunicação. Então, é muito tranquilo para a gente, Fernando, para mim, a gente falar sobre isso, porque a gente vive isso toda semana. A gente vive isso na prática, né? Então, não apenas com relação a uma posição de discurso, quando a gente fala, mas nós damos feedback para todas as funções da reunião. E isso a gente pode levar isso para a nossa vida, né? Colocando uma semelhança da nossa vida. Agora, respondendo a pergunta de como você receber feedback. Tem uma lista enorme, eu separei 5, que aqui eu acho mais prática, tá? 5 dicas. Boa, eu adoro coisas práticas, porque fica mais bem fácil prático, de todas as pessoas, né, assimilarem. Assim, não chega a ser, depende da pessoa, a pessoa pode entender que não é tão fácil. Antes de entrar nela, o que é importante? Buscar cada vez mais o autoconhecimento. Eu sempre estou falando isso aqui, porque realmente eu acho que faz a diferença. Você se conhecer, você realmente saber aonde o sapato aperta, eu acho que isso faz toda a diferença. E isso é com o tempo, é um processo. Você não muda do dia para a noite. Você tem que estar aberto a essas mudanças e buscar a transformação. E ela não vem de hoje para amanhã. Ela demora, às vezes, anos, né? Mas é importante que você busque isso. E na hora do momento do feedback, como o Fernando colocou, você se preparar para você sair da defensiva. Não ficar naquela defensiva, sabe? Já esperando com aquele escudo e já com a resposta pronta para dar a resposta antes de você ouvir o que a pessoa tem para te dizer. Sabe? Internalizar, né, Elaine? Porque assim, eu acho que a gente tem que dormir com o barulho, né? Como dizem. Refletir. Essa postura da reatividade, né, de você ficar na defensiva, ela é muito natural. É muito comum as pessoas ficarem na defensiva mesmo. Já pensar na resposta. Eu vou ter um momento de feedback aqui, deixa eu pensar em tudo que deu errado, porque eu já vou com a resposta para o chefe, né? Ou para quem você precisa dar o feedback, de quem você está recebendo o feedback, né? Então, sair da defensiva é um primeiro ponto aqui, e isso, assim, para a gente tentar manter o controle. E também, aqui entra o que a gente vem falando já há algum tempo aqui, Norma, que é a questão da escutativa. De você escutar ativamente. Por quê? Tem a diferença entre você escutar e o ouvir, né? E a escutativa, ela é super importante nesse processo. De você realmente parar. Tem a questão da linguagem corporal, o seu corpo fala. Então, a pessoa está te dando feedback, você às vezes pode ter aquela reação
negativa, e isso acontece muito. Sim. Então, procurar neutralizar essas reações para justamente não mostrar aquela reatividade. Então, isso seria um primeiro ponto. Um segundo ponto aqui, que eu acho que é bem legal, é a gente realmente encarar como crítica construtiva, apesar da dor. Apesar de repente, você estar recebendo um feedback ruim. E isso vale também para as nossas relações pessoais. Às vezes aquela famosa Sim. DR no casamento, com o seu namorado, com o seu filho. Então, como você pode... às vezes as pessoas falam algo para você e você não se enxerga naquilo. Por quê? O que, vamos supor, você, Norma, acha que você tem tal personalidade, você é assim, assado. Eu, de repente, tenho uma outra percepção sobre você. E assim na nossa vida. Às vezes nós achamos que nós somos blaster, e nós não somos nada disso. Né? O outro nos enxerga de uma outra maneira. E o feedback, ele é uma ferramenta importantíssima para isso. Para que você raciocine e veja se, de repente, a outra pessoa não tem uma razão, se realmente aquele ponto você não sabia como consertar, você não sabe, como você vai consertar algo se você não sabe que você tem aquela questão para ser resolvida? Verdade. Então é um ponto assim que eu acho bem interessante essa dica de você realmente tem que estar aberta, né? Mente aberta, né? Também. Mente aberta. Eu acho porque não adianta assim, mais do que técnica de dicas é você ter a mente aberta para receber, né? Coração, Norma. Sim. Coração. Tem que abrir teu coração. Abre o coração, é isso aí. Abre o coração. Elaine, complementando, me lembrei de uma metáfora, né? Que a gente falou do presente, você falou do balde. Eu me lembrei uma outra metáfora que a gente brinca nos treinamentos, que feedback é que nem assalto. Você deve levantar as mãos e não reagir. Não reaja. Adorei. Receba. Fala, pode levar. Vai, manda. Traz, me dá. E aí, continuando aqui para a terceira dica, que também é legal, vindo até desse gancho que o Fernando falou, que é o seguinte, gente, assim, não fiquem se desculpando a todo momento. Aceita, agradeça e realmente errou. Se você errou, por algum motivo errou, peça desculpas uma vez. E não fique se chicoteando, porque as pessoas ficam se chicoteando. Olha, errei, vai dormir, fica ruminando aquilo. Olha, né? Elaine, isso... Desculpa, gente. Sim, Norma. Não. Não, eu estava dizendo aqui que a Guadalupe falou aqui que é importante basear o feedback em situações reais e identificáveis, e a Tá Rodrigues encarar as nossas vulnerabilidades com maturidade. Você sabe que a Juliana perguntou uma coisa assim, que é difícil você saber se a pessoa está com mente aberta. Como saber? Como você percebe que a pessoa está com mente aberta para receber o feedback? Gente, para mim, é o dia a dia. Olha, quanto mais feedback, quanto mais você treinar, e aí, aquela filosofia do learn by doing, né? Que a gente vai fazendo, vai dando feedback, que é o que a gente aplica no Toastmasters, você vai... É uma cultura, nossa. Vai se acostumando com isso, né? Vira uma coisa natural. É uma coisa natural que realmente tem pessoas... Quando a pessoa não está acostumada, ela se assusta. Ela fala assim, o chefe se assusta. Como assim? Então me pergunto no feedback. Não chegou lá na avaliação de dezembro para poder fazer esse feedback? Porque as pessoas ainda têm a mentalidade de que o feedback ainda é lá no final do ano, ou no meio do ano, quando não. São coisas totalmente diferentes, na verdade, né? Assim, quanto mais praticado, igual a escutativa, quanto mais você pratica, mais você consegue estar mais seguro para isso, né? E aí, a terceira dica, então, essa questão de não ficar se desculpando, pedindo desculpa, ela é bem interessante, porque as pessoas, elas tendem... São barulhos fortes, né? Que barulho é esse? Não é o que eu estou mexendo. Tá caindo o meu fone. As pessoas tendem a se chicotear muito. E isso é ruim, tá? Então, gente, cuidado com o chicote. Não deixe o chicote ficar mais pesado do que pode ser, tá? Uma quarta dica, na verdade, seria o seguinte. Você não reagir com a impulsividade. Não deixar que o calor das emoções ali do momento, principalmente se for algo... numa crítica mais pesada, né? Ele não te tire do sério. E isso é com muito autoconhecimento mesmo, para você absorver, ouvir e respira. Mindfulness. Na hora. Você pode responder, claro. Eu acho que é uma via de mão dupla.
vai ter esse momento, mas dependendo da situação, o calor do momento não é a hora para você rebater, você agir com impulsividade. Você conseguir transformar esse feedback de uma maneira que você consiga absorver, agradecer, refletir, e depois você conversar com a pessoa, né, sobre o que você se sentiu, como você se sentiu e o que você vai levar para a sua vida com relação àquele feedback, isso você vai se tornar uma pessoa mais resiliente, você vai se tornar uma pessoa com mais jogo de cintura, mais flexível e também, em algumas situações, muito mais respeitado pelo seu interlocutor. Porque a pessoa fala, nossa, caramba, ela tem realmente, ou a pessoa tem a capacidade de absorver o feedback e transformar isso em algo positivo. Que aí já vem para a nossa quinta dica aqui, que é realmente fazer as mudanças necessárias, né? Você não simplesmente ouvir tudo isso, né? Incorporar e não fazer nada. Quando chegar daqui um tempo... morrer, né? Na praia. Morrer na praia. Então, fazer realmente, ter um plano de ação, fazer a mudança necessária, ter a mente aberta, o coração aberto. E, gente, o mundo é uma ervilha, né? Não adianta ficar com raiva, o mundo é muito pequenininho, as pessoas se encontram em outras empresas. Então, bons relacionamentos saudáveis, eles são muito importantes para a nossa vida como um todo. Né? Então, muito legal. Boas dicas, viu? Receber, tá? Boas dicas, adorei. Mas separei muito bom. Não, são importantes, né? São as principais, né? Eu concordo. E você sabe que eu queria fechar essa nossa live aqui falando um pouquinho, Fernando, de avaliação de desempenho. E a gente e o Fernando, gente, tem uma surpresa para nós aqui, porque ele vai disponibilizar uma matriz de feedback. E aí eu quero que ele até explique para nós aí, para todo mundo que está na live, quem tiver interesse, vai preencher aí um formulário e a gente vai disponibilizar uma matriz de feedback. E eu queria que ele contasse um pouquinho disso, dessa questão da avaliação do desempenho, essa diferença do feedback e avaliação do desempenho, e falar desse presente que ele está nos dando aqui, para quem está aqui, ó, todas as pessoas que estão aqui hoje conosco. Norma, legal. Só antes do Fernando entrar, nós vamos ter tempo para a gente só comentar brevemente sobre o que é o Toastmasters, para quem não conhece? Claro! A gente depois... Eu acho que ele entra nesse... E a gente já depois fala do Toastmasters e já convida as pessoas para participarem. Sim. Tá. Inclusive, eu quero pedir, não sei se é possível, vocês colocarem um link aqui nos comentários para o pessoal que participou, talvez, né, colocar o link que a gente criou para acessar o brinde, né, para quem participou aqui. Sim. Mas então, a diferença, né, entre avaliação de performance, avaliação de desempenho de final de ano, por exemplo, final de semestre, versus o feedback. Como eu disse lá atrás, no início, a avaliação de desempenho foi utilizada como se fosse um feedback de todas as ações do ano. Então, você pegava, ia anotando, juntava e descarregava um caminhão no final do quarter, do semestre ou do ano. Isso não é nada produtivo, porque embora pudesse dar a impressão de que a pessoa se deu o trabalho de juntar comportamentos observáveis para serem mudados ou enaltecidos, na verdade, era uma tonelada de provas que eram simplesmente acumuladas. Muita empresa, infelizmente, até hoje tem gente concordando aqui, ainda faz isso. Muitos gestores ainda fazem isso. Então, a avaliação de desempenho de final de ano, ela deve estar ligada a uma estratégia de desenvolvimento humano da empresa, relacionada à gestão por competências, por exemplo, que para mim ainda é uma das mais eficazes, onde você cria competências de acordo à governança da empresa, missão, visão, valores, ou Golden Circle, se quiser, do Simon Sinek, how, why, what, né? O como, porquê e o que. Então, a avaliação de performance, ela vai realmente mais mapear 10, 20 comportamentos que a pessoa foi avaliada na questão humana, fora a performance econômica, financeira, enfim, de resultados, se ela atingiu ou não, e aí coloca no Nine Box para ver em que quadrante que ela está e tudo mais. Então, é uma avaliação técnica que é feita no final do ano, onde você engloba
tudo que foi feito no final do ano. Mas, então, primeiro, efeito errado, aí você mistura com feedback, você utiliza como crítica. Então, eu separaria muito bem. Avaliação de performance, uma reunião exclusiva para avaliar performance e alinhamento de comportamentos, né, ligados à gestão por competências. E o feedback é uma reunião, não assídua, uma reunião que deve ser feita rapidamente, com muita frequência, com muita assiduidade, no lugar certo, por pouco tempo. Você pode dar um excelente feedback de 5 minutos, de 10 minutos, pode até mandar um áudio, se a pessoa, por exemplo, o permite, ou se ela tem memória auditiva, que aí é um outro tema. Mas, então, há várias formas de você poder estimular. O importante é que a pessoa receba seu feedback, ela tenha oportunidade. Porque o que está acontecendo para os jovens que estão aqui nos ouvindo, os millennials, ou os pandemials, que são a nova geração que está entrando agora na pandemia, no mercado de trabalho. Sim, então, o pessoal, ele não quer mais trabalhar nas grandes empresas, por quê? Porque não tem feedback, porque não estão dando feedback. Então, imagina um millennial ou geração Z. Exato, porque se ele sente necessidade de dar coraçãozinho aqui, de fazer avaliação, de colocar na Netflix se você gostou ou não gostou, e a inteligência artificial automaticamente seleciona os filmes que você gosta, então, da mesma forma, ele espera isso na empresa, né? E os gestores e as culturas empresariais não estão preparadas para isso. Então, acho que a gente tem que refletir muito, porque é um fator fundamental importante. A gente pode dinamizar mais ainda com a tecnologia, criar aplicativos, etc., as APIs, para poder dinamizar o processo, que está faltando isso, mas eu acho que é algo que agora está muito evidente que veio para ficar e só tem que ser melhorado. Legal. Qual foi a outra pergunta? Você sabe que fizeram aqui... Matriz. Deixa eu só abrir aqui uma pergunta, antes da gente... Achei uma pergunta interessante aqui da Juliana, que fala assim, formas diferentes de dar feedback, dependendo do perfil comportamental de quem o recebe. Ela quer saber se existe essa diferença, né? Como fazer, o que você pensa sobre isso, dependendo do perfil de cada pessoa. Pô, excelente pergunta. Eu fiz uma formação em analista DISC, né, esses testes comportamentais. Eu uso no coaching uns 10 e uso bastante o MBTI e o DISC. E no DISC tem um capítulo que fala sobre a melhor forma de você lidar com uma pessoa com alto D, né, uma alta dominância, ou alta influência, estabilidade e conformidade. Então, pode ser moldado sim. Não vou saber agora de cabeça, mas certamente, por exemplo, pessoas que são influenciadoras, que são comunicadoras, que têm um I alto, são pessoas que você deve investir muito na comunicação interpessoal e na parte figurativa do feedback, né? Enaltecendo bastante, dando exemplos vívidos, né? Enquanto que uma pessoa dominante, ela pode se sentir um pouco mais ameaçada. Por isso, aquilo que a Elaine falou, que a questão, por que muita gente também não gosta de dar feedback? Porque ela não gosta de receber feedback. Então, tem essa questão do medo. Como existe o medo, e normalmente o problema da procrastinação, da produtividade e do feedback é medo. Que nós temos medo do impacto. Temos medo do que pode acontecer se eu falar algo errado. Por isso, tem que ter boa técnica. E aí eu engancho com o tema do Toastmasters. E a Elaine deve concordar comigo. Eu conheço muitas metodologias, muitas práticas. Eu acho que o Toastmasters é a única metodologia, e eu me atrevo a falar que uma experiência, porque as reuniões do Toastmasters são uma experiência, não é, Elaine? Onde você não apenas dá feedback e recebe de maneira natural, como você não aprende a se defender, você aprende a não se defender. De vez em quando, nos discursos de improviso, tem uma pessoa que não ganhou prêmio, foi mal avaliada, ou ela recebeu no chat, né, no privado, que a gente também estimula a dar um feedback direto, e ela talvez não gostou, ou ela passou do tempo, começa a se justificar. É muito raro. A maioria recebe como um pai de santo, assim, né? Pá, vou receber. Exatamente, e agradece e pronto. Então, é legal porque você leva aquilo que a Elaine falou, escuta ativa, escuta empática, você põe no coração, você põe... E aí, entro para finalizar nessa linda matriz que o pessoal vai ganhar. Olha só, essa matriz, então... Ela é um PDF que vocês vão poder acessar aí, só vamos pedir aí os dados básicos, só para poder ter o acesso aí a essa matriz. Basicamente, você vai colocar na matriz, quando você receber um feedback, por exemplo, e você também pode usar para dar feedback.
no feedback positivo, por exemplo, o que foi do feedback positivo que você recebeu que era esperado? Então você coloca aqui o que era esperado e eu coloquei algumas perguntas para vocês, por exemplo, como celebrar esse reconhecimento? Como usar essa competência para melhorar ainda mais a minha performance? Como eu posso usar essa competência para auxiliar os outros? Porque é teu ponto forte, então você pode usar para desenvolver os outros também. Enfim, então você pode colocar tanto o que foi esperado, como o que não era esperado, inesperado, que aí é o ponto rico, o ponto de crescimento. E aí também como é que isso aí pode mudar a tua vida, como você pode celebrar isso aqui. Da mesma forma, o feedback corretivo, que é evolutivo, não é? Onde você também tem algumas possibilidades aqui de reflexão. E então a ideia é você utilizar isso tanto para dar feedback, como para receber feedback. Você pode usar essa matriz aqui, vai estar disponível para você que entrou aí. Para você que está aqui com a gente até agora. Caiu, voltou, caiu, voltou, caiu, voltou. De grátis. Merece. Mas, todo mundo merece. São muitos assuntos, muita muita coisa. Que envolve, é muito aspecto, né? A gente foi entrar sim. nessa questão da manutenção de cada pessoa, a gente vai longe. Tem muito assunto. Então, sabe o que eu queria pedir para vocês? Já que vocês são os dirigentes voluntários aí do Toastmaster Brasil, se vocês pudessem falar um pouquinho e convidar o pessoal para participar, quem tiver interesse. Eu participei, adorei e quero voltar. Elaine. Tá bom, eu vou falar um pouquinho, Fernando, você me complementa, tá? Tá bom. O Toastmasters Brasil faz parte do Toastmasters Internacional, que é uma organização educacional sem fins lucrativos, que ela nasceu nos Estados Unidos, na região do Colorado, há quase 100 anos, se não me engano. Né, Fernando? Próximo aí de 100 anos. E ela tem a finalidade de desenvolver as pessoas nas habilidades de comunicação, liderança, oratória. E aí tem uma série de habilidades que a gente desenvolve, inclusive o feedback, a escutativa, através das reuniões que ocorrem em clubes no mundo, né? Hoje nós temos 16 mil clubes, 800 mil clubes no mundo. São 358 mil membros no mundo todo, 143 países. E o Brasil, o Toastmaster está no Brasil há pouco mais de 10 anos, e ele tem quantos clubes hoje? Menos, uns 30 e poucos clubes. Quase 40, 40 clubes. 40 clubes espalhados no Brasil. Nós, Fernando e eu, nós fazemos parte do clube que chama Avenida Paulista Toastmasters, é um clube em português, mas o Fernando hoje ele está presidente do nosso clube no exercício do ano 2021 e a partir do exercício 21-22, a presidente será a pessoa que vos fala aqui. Então, eu tô aqui com dois presidentes, um tá entregando bastão pro outro. O Fernando tá entregando bastão para mim com muita Eu falei que eu não podia convidar duas pessoas mais especiais para falar do assunto. E eu não sabia, hein, Fernando vai ser um desafio grande sucedê-lo, mas uma honra ao mesmo tempo muito grande para mim. Então, nós dois somos pessoas muito apaixonadas pela metodologia, porque nós enxergamos valor na metodologia. Muda vidas, as pessoas... o Toastmasters, muitas pessoas acreditam que são apenas para as pessoas que já falam, que têm uma comunicação... Não, tem pessoas extremamente tímidas, cada uma vai para uma finalidade, e lá nós temos todo um trabalho de mentoria, que é bem interessante, e desenvolvemos muitas habilidades. Eu vi que, eu não sei se as pessoas saíram, mas tinha muitos membros, e nós encontramos aqui na live alguns membros do Toastmaster. Manda uma mãozinha pra gente, quem é do Toastmaster. Vai, pessoal. Aqui pra todo mundo que entrou e para quem já saiu. Quem veio prestigiar. Então, para mim, é uma honra mesmo fazer parte dessa organização. Fernando, acho que você pode me complementar. Eu acho que é uma honra. Pode Fernando. Fernando. Por favor. Eu estou procurando aqui na lista, que é bastante extensa, tem alguns, tinha o Jorge, tinha a Suelen, tinha alguns aqui. Mas bem-vindos todos. É assim, bem fácil. toastmastersbrasil.org, toastmastersbrasil.org, tudo junto, Toastmasters. Sem BR. Eu vou depois fazer aqui eu vou colocar direitinho o site. Eu vou colocar aqui para você. Tudo direitinho. A gente faz uma publicação com tudo, inclusive com esse formulário, o link do formulário que o Fernando vai disponibilizar com a matriz super presente que você está concedendo aí para quem está aqui hoje, para quem está participando dessa live. E parabéns, Elaine.
Parabéns para vocês dois, né? O Fernando que conduz aí o Toastmaster Brasil com maestria, né? Super maestria. E a Elaine que está assumindo aí. Muito sucesso, Elaine, para você. Nossa, gente, vou precisar muito. Vou começar, olha, vou começar a frequentar mais, com mais frequência, porque realmente todos, né? É uma delícia participar. Sim, participem, pessoal, participem, muito legal. Lá tem agenda. Ó, a Juliana até já colocou. A Juliana é super parceira aqui, ó. Tá aqui perguntando, já colocou aqui o link. Ju, obrigada. Quero agradecer aqui a todo mundo que entrou, porque a gente teve alguns percalços, mas a gente está aqui firme e forte. Então, quem está aqui são 76 pessoas agora, né? Quase 9h30 da noite. Então, eu quero agradecer de todo o coração a quem está aqui, nos prestigiando, pelo aprendizado. Aprendi aí muito com vocês dois. Super obrigada. Quero agradecer de coração. E vamos ver se a gente marca outras lives assim tão importantes, tão especiais como essa. Adorei, obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Estou muito feliz, muito feliz. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigado, Norma, obrigado, Elaine, e todos que estiveram aqui presentes. Assunto não falta, Norma, sobretudo numa pandemia cansativa que as pessoas buscam muito conteúdo. Exatamente. Assunto não falta, nós gostamos de falar, né? Então, nós Exato. A gente busca melhorar, então... O Instagram quer derrubar a gente, mas a gente não. Ninguém derruba a gente volta firme e forte. Aí, ó, a galera continua, porque o assunto foi bem legal, foi bem conteúdo muito especial. Muito obrigada, viu? Obrigada, vamos fazer parte 2. Guada, olha, a Silvia Zago, enfim, obrigada, gente. Ju, obrigada. Todo mundo que está aqui. Obrigada, que vocês tenham um ótimo final de semana aí. Amanhã já é sexta, né? Excelente final de semana. Fernanda. Feliz Dia dos Namorados aí, que é sábado, para que aproveitem. E semana que vem a gente vai ter mais uma live aqui. Depois eu conto para vocês aqui. Obrigada, gente. Viu? Obrigada. Eu vou salvar tudo aqui agora. Agora eu vou salvar tudo, divulgar tudo aqui para vocês. Beijo, obrigada, viu?